A paz do Senhor Jesus a todos vocês, irmãos. Sejam bem-vindos ao culto de quinta-feira. Que você tenha uma boa noite. E nesse momento, que seja mais uma oportunidade de nós estarmos perto do Senhor, de ouvirmos a sua palavra. Amém? Primeiro recado que gostaria de dar a todos vocês. Você que tem a oportunidade de fazer as suas doações, ofertas e dízimos, nós temos aqui no canto direito da tela um QR Code. Você pode abrir o aplicativo do seu banco e fazer as suas doações e as suas ofertas. Caso você não queira fazer por transferência, por Pix, na descrição do vídeo também tem todas as informações para que você faça as suas doações ao Senhor, à casa de Deus, ajude na obra do Senhor. Amém? Bom, nesse momento, nós vamos começar o culto ao Senhor. E mesmo estando online, é um culto ao Senhor. E por isso, eu convido você agora, para você parar o que você está fazendo e você prestar atenção naquilo que o Senhor quer te falar. Que agora, eu quero dizer para você que agora é um momento de reflexão, é um momento de olhar para si mesmo, é um momento de se concentrar naquilo que Deus quer te falar. E a palavra de Deus hoje é uma palavra libertadora. É uma palavra que traz salvação. E o tema da nossa palavra hoje é o caminho para o céu. Nós conheceremos qual é o caminho que nos leva para o reino do céu. O tão sonhado, tão falado reino do céu. Por isso, nessa hora, eu te convido a fechar os seus olhos e orarmos, entregarmos o nosso coração a Deus. Senhor Deus e Pai, entregamos agora esse momento nas Tuas mãos. Que seja o Teu Espírito, Senhor, a ministrar a nossa alma. Que seja o Senhor Jesus a trazer a verdade a nós. Senhor, em nome de Jesus Cristo, declaramos agora a nossa mente e o nosso coração cativos ao Senhor. Damos liberdade para que o Espírito Santo do Senhor nos convença, nos traga paz, nos traga confirmação e respostas. Senhor, consagramos esse momento de adoração, de culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós vamos começar a palavra, esta pregação, lendo o versículo-chave desta palavra que está em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17. E diz assim: daí em diante, Jesus começou a proclamar: abandonem seus pecados e voltem para Deus, pois o reino dos céus está próximo. Essa foi a pregação de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. Você sabia disso? Jesus sempre pregou isso. Esta é a pregação do nosso Senhor. Tudo o que ele sempre nos pediu foi abandonar a nós mesmos, consertarmos a nossa vida para vivermos algo muito melhor do que poderíamos imaginar. Esse algo melhor se chama Reino do Céu. E hoje você vai entender que para onde é o foco de Jesus nessa pregação. O que Jesus quis chamar a sua atenção nessa pregação que ele levou por todo o seu ministério nessa terra. Jesus desceu do céu como homem, despojado de sua glória, para anunciar que havia salvação em um meio perdido. Naqueles dias de Jesus, já haviam atrocidades na terra. Já haviam crimes bárbaros, conflitos políticos, ideológicos, culturais, havia conflitos econômicos, haviam conflitos filosóficos, problemas sociais, existiam doenças, crises, guerras entre povos. E no meio desse tempo, Jesus veio para dizer: abandone tudo isso. Deixe tudo isso para trás e venha para o novo caminho que realmente lhes importa e te salvará.
Não é mesmo o tempo que a gente está vivendo hoje? Tantas coisas acontecendo. Jesus, naquele tempo, tão que já era difícil, ele veio proclamar isso. No meio do caos daquele tempo, Jesus veio dizer: largue todas essas coisas para trás, porque tem algo muito melhor para vocês. Um reino que está por vir muito melhor, que separei para vocês. Jesus, quando veio a essa terra anunciando o reino do céu, propôs uma nova visão de realidade. A realidade de Jesus não estava naqueles problemas sociais, naquele sistema, naquele contexto que vivia. Jesus veio trazer uma nova realidade aos homens. Um novo reino sem formas e sem formas. Um estilo de vida com princípios, valores e culturas que vieram do céu para ser implementado na terra. E por isso ele se sacrificou por nós. Por isso Jesus se sacrificou por nós. Para que por meio de seu sangue derramado na cruz, tivéssemos o acesso e a participação nesse reino dos céus. Jesus é a ponte que liga o reino de Deus à terra. E este reino será estabelecido de cima para baixo, e não de baixo para cima. Essa teoria escapista de que nós precisamos de Jesus para vazar dessa terra, para ir embora dessa terra, porque o nosso negócio é o céu, e a terra que se exploda, isso não provém de Deus. Isso não é messiânico, não provém de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus desceu do céu com esse propósito de trazer o céu na terra. E se para Jesus foi importante trazer o céu na terra, é porque Deus tem algo muito forte. É porque Deus tem um propósito muito grande na terra, para que vivemos aqui na terra. O reino dos céus, ele é do céu, mas o propósito de Jesus sempre foi instaurá-lo aqui na terra. E não colocá-lo por um breve tempo, nos salvar e levar tudo embora de volta para o céu. Jesus fez essa ponte através do seu sacrifício precioso. Ele nos deu a oportunidade de vivermos o que o céu vive aqui na terra, de trazer essa realidade aqui para a terra. E se nós não entendermos que isso é um sinal do amor de Deus por nós, pelos homens na terra, nós não conseguimos abandonar os nossos pecados. Nós não conseguimos nos arrepender. Hoje, Jesus quer que você enxergue com os seus próprios olhos o amor dele pela sua vida. Ele abandonou o seu reino que está no céu para trazer ele aqui para a terra por você. Para que você viva isso, para que você usufrua isso. Mas para você viver isso, você precisa viver sem pecado. Porque ele não tinha pecado. A nossa relação com Deus de arrependimento e de deixar os pecados, você vai entender, é uma relação de amor, não é uma relação de condenação. Tudo que Jesus fez por nós, essa pregação de Jesus, é uma demonstração de amor por nós. Quero dizer para você, para que você abandone, a primeira coisa, abandone essa teoria escapista, de que nós vamos voltar para o céu, e que tudo vai se explodir junto com aqueles que não querem saber de Deus. O reino de Deus será implantado sobre toda a terra, e a terra será restaurada. E nós reinaremos com o Messias e Yeshua na terra. Jesus, em toda a sua trajetória e ministério, evidenciou o reino do céu. Mas para isso, ele lembrou-lhes sobre o pecado. Pois é o pecado que impede o homem de acessar esse reino. Porque este reino não é de homens e nem deste mundo, mas é do céu. E lá não há pecados. Jesus se preocupa e insiste que deixemos essa vida dissoluta
e vazia que vivemos. Essa realidade mundana que estamos acostumados. Sabe por quê? Que ele se preocupa e ele insiste para nós deixarmos essa vida vazia, sem sentido que nós vivemos? Porque ele é conhecedor de onde ele vem. Ele sabe que o reino do céu é o melhor lugar para vivermos eternamente. Hoje, Jesus insiste novamente em te dizer: arrependa-te, abandone seus pecados, volte para Deus, porque o reino do céu está próximo. Você já se perguntou? Eu me perguntei, analisando esta palavra, por que alguém desceria do céu, deixando toda a sua glória, e faria questão de se sacrificar-se como ponte para que eu conhecesse e fizesse parte desse reino? Por que alguém faria isso, meu irmão? Por que alguém faria isso por mim? Por que alguém me alertaria de algo maravilhoso que está por vir? Certamente, porque o reino de Deus é o melhor e é o único caminho para o homem. E porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou você. É por isso que Ele está insistindo. É por isso que a pregação de Jesus, de Mateus 4,17, ecoa ainda hoje sobre, está vertido através do sangue de Jesus no altar. Esta pregação, abandone seus pecados, volte para Deus, pois o reino dos céus está próximo, é a pregação que exala o sangue de Jesus, que está vertido ainda no altar para aqueles que o desejarem. Isso é amor. Alguém que desceu do céu para fazer isso por você. Para te avisar, meu filho, isso não é bom, mas tem algo melhor que eu vou te dar. Que amor é esse, queridos? Que amor é esse? Hoje, Jesus insiste novamente em te dizer isso. Quero te levar a pensar hoje que escolher abandonar os seus pecados, voltar para Deus, para viver o reino de Deus todos os dias nessa terra, é um ato de amor. É uma demonstração do seu amor para com Deus. Agora olhe para a sua vida. Os seus pecados, a sua vida dissoluta, ou seja, a sua vida desregrada, de desordem, libertina, a pornografia que você alimenta, a inveja, a cobiça, as mentiras, o egoísmo, a falta de perdão, tudo isso é melhor do que o reino de Deus? Vale a pena viver na libertinagem, jovem? O tudo pode? Vale a pena viver os desejos desenfreados em detrimento de uma vida excelente, que é a vida do reino dos céus? Será que vale a pena você ter um prazer aí na sua vidinha cotidiana, em detrimento de um reino, em detrimento de um ambiente de paz, de alegria e justiça? Porque o reino de Deus é paz, alegria no Espírito Santo e justiça. Que pecado é esse que equivale a isso, meu querido? Para que nós possamos colocá-lo como algo precioso em nossas vidas, por que não deixá-lo? Por que não abandonar o pecado? Por que não abandonar o erro? Por uma coisa que é muito melhor, que Jesus garantiu que é muito melhor, com a sua própria vida. Jesus Cristo garantiu que o reino de Deus é muito melhor do que os seus pecados, do que os meus pecados, do que as minhas escolhas, do que a minha vida desregrada, indisciplinada, irresponsável. Coloque na balança hoje
O peso do amor de Jesus para que você viva esse reino não é infinitamente melhor do que você abandonar os seus pecados por isso? Você está conseguindo entender o amor de Deus pela sua vida? A preocupação do Senhor Jesus pela sua vida? Pela sua salvação? Decifrar essa proposta e aceitá-la em sua vida é a verdadeira conversão de uma pessoa. A chave para entender profundamente o que Jesus propõe ao homem, para fazê-lo chegar ao ponto de abandonar a si mesmo para viver a Deus, se chama arrependimento e amor. E eu me lembrei da primeira vez que eu ouvi falar sobre o sacrifício de Jesus nessa igreja. Eu ainda era uma visitante. E eu me lembro que eu estava sentada no banco junto com os meus pais. O meu tio me convidou na época para vir a um culto. E no final do culto, mostrou, né, no data show da igreja um vídeo sobre o sacrifício de Jesus, dele sendo pregado na cruz. Quero dizer para você que quando eu vi aquela imagem pela primeira vez, eu comecei a chorar compulsivamente. Algo entrou dentro de mim, uma comoção, como se fosse uma dor, mas ao mesmo tempo um sentimento de libertação misturado com amor. Foi algo muito forte ali naquele momento. E eu comecei a chorar sem motivo. E aí os meus pais ficaram até preocupados. Perguntaram, mas o que você está chorando? O que está acontecendo? Eu falei, eu não sei, eu estou chorando. Eu não sei porque eu estou chorando. E aí o meu tio que estava comigo, ele discerniu que eu estava sendo encontrada pelo amor de Jesus. Que eu estava olhando para mim. Eu estava olhando para a minha mediocridade. Eu estava entendendo a proposta de Jesus para mim, falando assim, Marília, abandone os seus pecados, minha filha. Volte para mim, porque o reino dos céus está próximo. Tem algo muito melhor para você. E eu lembro que nessa hora eu chorava tanto que o meu irmão estava do meu lado, o meu irmão também começou a chorar. E ficou nós dois chorando. E naquele dia eu nunca mais esqueci. Sabe por quê? Porque eu discerni a proposta que Jesus me fez. Eu pus na balança e vi que o sacrifício de Jesus por mim é muito maravilhoso. Que eu largar os meus pecados, largar uma coisa que já não presta, para mim isso não é sacrifício nenhum. Sacrifício foi o que Ele fez por mim. Por que não me entregar a minha vida a Ele? Quero dizer que isso, sabe esse entendimento? Isso é a verdadeira conversão de um filho de Deus. Essa é a verdadeira conversão de uma pessoa que antes roubava e não rouba mais. É a verdadeira conversão daquele que mentia e não mente mais. Daquele que prostituía e não prostitui mais. Se você diz que é servo de Deus, se você está na igreja e ainda comete tais coisas, você não discerniu, você não decifrou o mistério, a pregação de Jesus para a sua vida. E eu te sugiro urgentemente que você vá até Jesus e peça para Ele te explicar. Com todo amor Ele te explicará e você entenderá. Nós precisamos entender aqui dentro do nosso coração. Eu tenho que ver. Eu tenho que pesar nessa balança. Jesus me propõe, mas eu que considero. Ele diz para que eu abandone, para que eu volte, para que eu usufrua do reino de Deus. Tendo esse entendimento, nós vamos ler novamente o versículo de Jesus, a pregação de Jesus. Só que agora você vai tentar imaginar como ele disse isso. Imagine Jesus dizendo isso. Abandone seus pecados e volte para Deus, pois o reino dos céus está próximo. Imagine agora Jesus, pode até fechar os seus olhos. Imagine Jesus falando isso agora. Naquele tempo ali, naquela hora que está relatado aqui em Mateus. Abandone seus pecados,
Volte para Deus, pois é chegado o reino de Deus. Entenda. Sinta nessa hora. Você precisa de entender como Jesus falou isso aqui. Jesus não pregou o reino de Deus, ele não pregou essa mensagem aqui com um tom de condenação para quem não aceitasse. Mas ele pregou o reino do céu com um tom de libertação. E aí nós entendemos muitas coisas. Ele disse: abandone seus erros, porque tem algo melhor que está por vir, e você poderá usufruir isso se você deixar a sua velha natureza. Se você deixar a si mesmo para viver algo novo que existe somente de onde eu vim, e eu lhe mostrarei. Isso aqui estou parafraseando o que Jesus disse aqui. Nesse momento, você consegue imaginar aqui, nesse versículo, os olhos de Jesus e o coração de Jesus dizendo essa mensagem às pessoas? Como você acha que Jesus disse isso? Com os olhos e com o coração cheio de amor, para as pessoas falando assim: filhos, largue tudo isso, abandone vocês mesmos, volte para Deus. Jesus pregou essa mensagem com um tom de libertação, sabe por quê? Porque abandonar pecado é vida. Consertar a vida, consertar a nossa vida, consertar as nossas falhas é vida, traz vida, é bom. Nós temos pânico do pecado. Nós temos pânico do pecado e amamos demais a graça. Só que a graça não foi de graça. Jesus pagou um preço para que você usufruísse de graça do reino dos céus. Quero dizer para você, para que você não tenha medo do pecado, mas que você o enfrente, para que você volte para Deus e viva o caminho para o reino de Deus. Quando você deixa os seus pecados, quando você conserta a sua vida, muda os seus pensamentos e suas atitudes. Isso é arrependimento, é mudança. Você aceita o conselho de Jesus e esse novo padrão começa a fazer parte de você. E você já se torna participante do reino de Deus. Por isso, o reino de Deus é para os que amam a Deus. Pois eles reconhecem que os seus pecados, que as suas práticas mundanas não valem nada perto de algo tão precioso que é o reino do céu. É justo que o reino de Deus seja somente para aqueles que amam a Deus. E que deem o valor, e que deem o valor ao sangue que foi derramado para que isso fosse liberado sobre toda a terra. É justo. Por isso que Jesus não pregou com condenação. Ele pregou para aqueles que têm ouvidos, para que ouçam. Ele pregou para aqueles que têm olhos, para que vejam. Ele pregou para aqueles que têm o coração aberto, para que sintam, para que prestem atenção. O reino de Deus não é para qualquer um. O reino de Deus é para aqueles que amam a Deus. Mas Jesus fez questão de vir a essa terra para te avisar isso. E para te convencer disso. Não sou eu que estou aqui hoje para te convencer dos seus pecados. Eu não tenho poder nenhum. Pelo contrário, eu sou falha também e careço muito da misericórdia de Deus. Mas Jesus, a pregação de Jesus ainda fala sobre o altar. O sangue de Jesus ainda corre no altar. Ele ainda tem efeito e tem poder para mudar a sua vida. Se você acha assim, meu Deus, eu estou servindo a Deus tanto tempo, eu preciso realmente te confessar os meus pecados, confesse. Comece da onde você caiu mesmo. Não importa mais o que passou. Importa o que você vai fazer daqui para frente. Importa a sua escolha de abandonar os seus pecados, voltar para Deus, para você viver esse reino. Jesus é a ponte entre o reino de Deus e a terra. Por essa ponte, todas as coisas do céu foram liberadas para serem instaladas nessa terra.
A ligação dessa ponte foi feita com o sangue perfeito e imolado do Cordeiro. Ou seja, sem pecado e sem mácula. E é por isso que o arrependimento dos pecados é tão importante. Porque ele, sem pecado, fez essa ligação. Como eu posso querer participar do reino dos céus com pecado? Não é incoerente? Não é mesmo? O foco dessa mensagem é o arrependimento dos nossos pecados para participarmos, então, do reino dos céus. Sim, o verdadeiro evangelho fala que devemos ter uma vida livre do pecado para usufruirmos das promessas de Deus. Estamos preocupados com as nossas dores, com as nossas aflições e angústias, mas eu quero te dizer que nós estamos no tempo em que isso é no tempo mais propício, que é o tempo de nós pararmos e olharmos diante das nossas dores e angústias para nós consertarmos a nossa vida. Será que esse já não é o tempo, já que estamos passando por dores, por tribulações? Será que esse não é o tempo, então, de eu parar e consertar a minha vida? Será que não tem coisas para eu consertar? Será que está tudo bem e eu estou só esperando mensagens de consolo? Só mensagens de paz? Mas cadê a nossa parte de abandonar o pecado, de limpar a nossa vida, de organizar a nossa casa para que o nosso rei possa governar? O caminho para encontrar Jesus é o arrependimento. O caminho para herdar o reino de Deus é o arrependimento de pecados. Afinal, não foi a primeira coisa que Jesus disse? A primeira coisa que ele disse foi: abandone seus pecados, depois volte para Deus. Arrependimento é mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de ação. Mudar a maneira de falar, de agir, mudar os hábitos. Quando se muda os pensamentos, muda-se o comportamento. E isso está escrito em 1 João, capítulo 1. Quero que você abra, nós vamos agora para 1 João. E aqui você vai entender. Em 1 João, valida todo o discurso do Senhor Jesus e você vai entender. Em 1 João, capítulo 1, no versículo 5, diz o seguinte: e esta é a mensagem que ouvimos dele, de Jesus, e anunciamos a vocês. Deus é luz e não há treva nele, nenhuma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não vivemos a verdade. Se, porém, estivermos andando na luz, como ele está na luz, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. No versículo 8, se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecermos nossos pecados, então, por ser digno de confiança e justo, ele nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. Ou seja, o reconhecimento de pecado, o reconhecimento do erro é muito importante para sermos perdoados. Infelizmente, nós achamos que servir a Deus é eu viver da mesma forma com que eu estava antes de conhecê-lo. É viver as mesmas práticas, é falar da mesma forma, é agir da mesma forma, é se comportar da mesma forma, é tratar os outros da mesma forma. Não. Se você vive com Deus hoje como você vivia antigamente antes de conhecê-lo, você está sendo enganado por si mesmo. E quero te dizer que você não vive a verdade. Porque viver unido com Jesus é viver sem o pecado, é reconhecer o pecado, é mudar, é agir para que ele não permaneça mais na sua vida. No versículo 10 ainda, diz: se afirmamos que não temos cometido pecado, porque às vezes somos assim, às vezes somos arrogantes o bastante
para dizermos, não, eu estou na igreja, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Não, eu não prostituo mais, eu não fumo, eu não bebo. Mas aquele negocinho assim, ó, aquele pecadinho, sabe? Sabe aquela coisinha que não é meio certa, que é meio errado, meio certo? Sabe aquela atitude assim que não está muito certa, sabe? E aí a gente acha que não é pecado. E aí a gente acha que não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. E aí a gente acha que não tem pecado. Se eu afirmo que não tem cometido pecado, que eu sou pura demais, fazemos dele, de Jesus, um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Não sou eu que estou dizendo isso, eu não estou te condenando, que o que está dizendo está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos de ler a palavra de Deus e compreender o evangelho puro e simples de Jesus. Ou seja, não estamos inseridos no reino de Deus dessa forma. Não nos enganeis, meus irmãos. Aqui diz que a sua palavra não está em nós. Nós quem? Em quem já conhece a Deus, mas continua vivendo em pecado, continua fechando os olhos para os seus erros, negando-se a si mesmo, olhando os pecados dos outros e negando os seus pecados. Negando se arrepender daquilo que você já sabe que deve se arrepender. E afirma que não tem pecado. E afirma que está tudo bem. Ora, se eu faço isso, a palavra de Deus não está em mim. E eu estou chamando Jesus de mentiroso. Sabe por quê? Porque o pecado não combina com Jesus. Pecado não combina com o reino dos céus. E isso não quer dizer de sermos, de negligenciarmos as nossas orações. Chegar diante de Deus e falar, Deus me perdoa pelos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Eu pequei, eu peco. Não é dessa forma. É com arrependimento. Você sabe o que você faz certo. Você sabe quando você erra. Você sabe em que você precisa melhorar. Eu sei naquilo que eu preciso melhorar. E é sobre isso que Jesus está falando. Abandone isso que eu estou te dizendo que você precisa abandonar. Mude isso na sua vida, meu filho, para que você viva o reino dos céus. É sobre isso. É sobre arrependimento genuíno e não numa oração comum que nós já estamos acostumados até fazer, né? Senhor, coloque minha vida diante de ti e me perdoa pelos meus pecados. Ora, que oração é essa, querido? Não é esse nível que Deus quer para nós. Não é assim que entramos no reino dos céus. João ainda diz essas coisas para nós, para que não pecamos, mas se pecarmos, temos por meio do arrependimento Jesus que pode nos perdoar. Mas entenda o que João nos adverte. Ele diz àqueles que já têm a consciência de uma vida com Deus. Não somos nós? E que continua no mesmo erro, na mesma condição de vida, nos mesmos problemas, e diz que está servindo a Deus e está inserido no reino de Deus. João combate a atitude do cristão de achar que tudo está bem por viver na graça e na misericórdia de Deus. Que somente por ter aceitado viver para Deus, podemos continuar com as mesmas práticas, valores e atitudes. João está combatendo esse tipo de pessoa, esse tipo de crente, que bate o peito, que fala que é filho de Deus, mas tem dificuldade de reconhecer os seus próprios pecados, tem dificuldade de se humilhar, tem dificuldade de reconhecer que erra, tem dificuldade de mudar de vida para um bem maior, para o seu bem, para o reino para você viver algo que é muito melhor, para você ganhar e ganhar a vida eterna. João está combatendo isso. João nos faz refletir em nossa vida cotidiana, em que nossas ações são reveladas nas dificuldades que enfrentamos. E nelas o pecado pode estar enraizado. Veja bem, é nas nossas dificuldades, aflições e lutas do dia a dia que podemos enxergar aonde que o pecado está enraizado em nós. E é isso que devemos combater para viver unidos com Deus. Entenda, Deus quer na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, expulsar, abandonar
obras podres, carnais da sua vida. É no dia a dia, querido. Não é algo tremendo, grande demais. Entenda que o Senhor está falando nas coisas simples, é na sua dificuldade, nesse problema que você está enfrentando. Por que você está tão nervoso resolvendo esse problema? Por que você está tão nervoso com essa pessoa que está te irritando? Olhe se tem alguma coisa aí dentro, alguma raiz, algo que precisa ser curado, que precisa ser tratado, expurgado do seu coração, para que você viva então o reino dos céus. Pecar deve ser um acidente, não um caso pensado ou premeditado na nossa vida. Paremos de usar o evangelho para pautar os nossos erros, meu irmão. Jesus foi claro e simples: deixe os pecados, volte para Deus e viva eternamente. Para Jesus é importante que você deixe o pecado. Jesus, para ele é importante. Ele se fez em pecado para que você não vivesse com o pecado. Ora, se eu ainda vivo em pecado, eu estou pisando no sangue de Jesus. É isso que João está falando. Pare de ficar pensando, meu amado. Será que isso é pecado? Isso aqui é pecado? Eu posso fazer isso aqui? Isso aqui é pecado? Isso aqui não é pecado? Que mediocridade. Não devemos pautar a nossa vivência, a vivência de um reino eterno em algo tão baixo que é o pecado. O pecado não deve ser a régua de medida para servirmos a Deus. A sua régua de medida é o reino dos céus. Jesus disse sobre o pecado para ser abandonado, porque no reino de Deus ele não tem espaço. Como então medirei a mim mesma para saber se sou participante do reino de Deus? Está lá em 1 João no capítulo 2, seguindo o capítulo aí, ó. Em 1 João capítulo 2, no versículo 3, João diz como mediremos. A maneira de certificarmos-nos de que o conhecemos, ou seja, conhecemos Jesus, é a obediência a seus mandamentos. Qualquer um que diga, eu conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém fizer o que ele diz, então o amor genuíno por Deus terá alcançado o seu objetivo. Desta forma, sabemos que estamos unidos com Ele. Quando eu obedeço, eu estou unido com Jesus. A pessoa que afirma permanecer em união com Ele, com Jesus, deve conduzir a sua vida da mesma forma que Ele. Olha como a palavra de Deus é linda, é clara. Conduzir a sua vida da mesma forma que Jesus conduziu a vida dele nessa terra. Como Jesus conduziu a sua vida nessa terra? Está lá em João 5,19. Jesus lhe disse isso, olha o que está escrito em João 5,19. Eu lhes digo que o filho não pode fazer nada por si mesmo, mas apenas o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho faz também. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E ele mostrará as coisas maiores que essas, para que vocês também fiquem admirados. Sabe como Jesus conduziu a sua vida nessa terra? Vendo o que o pai fazia. Sabe como você vai conduzir a sua vida nessa terra com Deus? Fazendo aquilo que Jesus fazia. Em João 14, 24, Jesus também fala que se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos dele nossa casa. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas de meu Pai que me enviou. Ou seja, aquele que ama Jesus obedece os seus mandamentos. Aquele que ama Jesus faz aquilo que o Pai faz. Você quer mudar sua vida? Arrependa-se. Apresente-se diante do Senhor com arrependimento. Diga ao Senhor que você precisa mudar de vida. Repense todas as coisas e reconheça a verdade de você mesmo. Quem você era e quem você é e quem você vai ser depois do arrependimento. Reconheça seus erros e proponha um ponto final nos seus pecados, como o egoísmo, as mentiras. Reconheça, querido, as pornografias, as mentiras, os julgamentos, os problemas pessoais,
os problemas familiares, reconheça isso, tira isso do seu coração. Reconheça os seus erros. Proponha um ponto final, proponha de resolver essa situação aí embaraçada na sua vida. Com Jesus, Ele vai te ajudar a resolver essa situação. Vamos ler em 1 João 1,15, continuando aí. Olha o que João ainda diz: não amem o mundo nem as coisas dele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Está escrito. Pois todas as coisas do mundo, que são todas as coisas do mundo, os desejos da velha natureza, os desejos dos olhos, as exigências da vida, as vontades, os desejos, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo está passando e também os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Quero dizer, querido, não relativize mais a palavra de Deus. Nós, como servos de Deus, não podemos relativizar essa palavra, porque ela é muito clara. E hoje os cristãos estão relativizando o pecado. Relativizando uma vida com Deus, relativizando o reino dos céus. Quero dizer que João disse que o mundo jaz no maligno. E eu quero dizer para você que quando João disse isso, que o mundo jaz no maligno, ele quis dizer que o mundo está inserido num sistema maligno. E quando ele está falando aqui, quando João fala, não ame o mundo nem as coisas deles, ele está combatendo isso. Não ame o sistema desse mundo. Não ame esse sistema que rege esse mundo. Você sabe qual é esse sistema que tem regido o mundo? Os valores, os princípios que tem regido esse mundo. João combate isso. É isso que ele diz para não amar. Porque Deus criou o mundo, Deus amou o mundo. Mas Ele não quer que você ame o sistema em que o mundo vive. É isso que Ele está falando. Quando Jesus te dizer, meu filho, não ame o mundo, Ele está dizendo, não ame esse sistema. Não ame os valores mundanos. Não ame os princípios dos homens. Não podemos mais ser compassivos com isso. Não podemos aceitar isso no nosso meio. Ele está falando que se nós amarmos esse sistema, esse sistema regente no mundo, o amor do Pai não está em nós, então nós estamos longe do Pai. Escolha o reino de Deus, faça parte do reino de Deus. Jesus vem implantar um novo mundo na terra para que você possa viver e viver eternamente. Olha como Ele te ama. Mas eu quero dizer que isso implica em mudança. Mudança de pensamento, de postura, de ação. Isso implica em amor, em resolver conflitos. Escolher o reino de Deus é um ato de amor a Deus. Quando você deixa o pecado e volta para Deus, você diz para o pecado que ele não é suficientemente bom bastante para te dar paz, alegria e justiça, mas sim o dono deste reino. Você pode dominar o pecado. Você pode rejeitá-lo, você pode abandoná-lo agora. Mas, se é Ele que faz tudo isso com você, se é o pecado que te humilha, se é o pecado que te domina, certamente você não conhece o reino de Deus. Em 1 João 2,21, diz o seguinte: não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira tem origem na verdade. João escreve isso justamente para os que conhecem a verdade, para os que conhecem Jesus. Ele não está falando para os ímpios, ele está falando para os crentes, os que conhecem Jesus. E o que isso quer dizer? É na nossa vida comum, real, que Jesus nos convida a abandonar o nosso pecado. Que Jesus nos convida a olhar para as nossas falhas e abandoná-las. O nosso eu, a nossa razão.
É nas situações familiares, nas suas escolhas diárias que você se permite fazer parte desse reino ou achar ou permanecer achando que participa, mas enganado por não abandonar, não mudar de vida. Não se engane, meu irmão. Em 1 João capítulo 3, no versículo 5, diz o seguinte: vocês sabem que Ele, Jesus, apareceu para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, em Jesus não há pecado. Portanto, ninguém que permanece unido com Ele continua pecando. Todo aquele que continua pecando não o viu nem o conheceu. Preste atenção. Deus está chamando para nós olharmos para a vida diária. Você pode ter um cargo na igreja, você pode ter um ministério, você pode ser uma autoridade, você pode saber a Bíblia de cor, você pode ser crente há 20 anos. Você pode bater no peito e falar assim: eu sei todos os versículos da Bíblia. Não importa. Se você continua pecando, você nunca o viu e nunca o conheceu. E permanece enganado. E não permanece unido com Ele. Mas eu quero te dizer que se você olha para os seus pecados, se você reconhece os seus erros, se você está disposto a mudar de vida, você se unirá com Ele. Você estará com Ele. E você não mais continuará pecando naquilo que você pecava. A condenação é para os que escolhem ser condenados. Mas a libertação e a salvação é para aqueles que escolhem ser libertos. Quando nós lemos uma palavra dessa de João, nós falamos assim: nossa, meu Deus, é muito pesado. Mas a escolha é nossa. Se eu enxergar isso como condenação, eu vou pensar: já estou condenado, eu não vou fazer nada. Mas se eu olhar isso aqui como uma palavra de libertação, eu vou falar assim: tem chance para mim. Eu vou consertar a minha vida. Eu vou mudar a minha vida. E é isso que Jesus quer que você faça. A pregação de Jesus foi simples. Ele diz o seguinte: olhe para as áreas da sua vida. Olhe para as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Veja onde há necessidade de mudança, de conserto, de restauração. Se a insatisfação tem habitado em você, meu irmão, qual é a raiz dessa insatisfação? Por que você está insatisfeito? Frustrado, chateado. Entenda que as dificuldades que você está passando agora é a oportunidade que Deus está colocando na sua frente para que você enxergue os erros e conserte. Tem jeito, tem salvação para você. Enxergue isso como uma oportunidade para você mudar agora. Aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa dar um basta. Tem coisas na sua vida que precisa de dar um basta. E você está adiando. Mas eu quero te dizer, não permaneça enganado, meu irmão. Aquele que conhece Jesus não pode permanecer em pecado. É chegado o reino dos céus. Quero dizer para você que quando Davi cometeu o adultério, relatado lá em 2 Samuel 12, ele não se arrependeu de imediato. Só algum tempo depois, mais tarde, ele teve consciência, quando Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Quem disse que não podemos ser confrontados, querido? Quem disse que não podemos enxergar o erro e consertar? Jesus disse exatamente isso: abandone seus pecados. E para abandonar os seus pecados, você precisa enxergá-lo. Eu preciso enxergar o meu pecado para que eu o abandone. Permita-se ser confrontado por Jesus, pelos seus líderes. Permita ser confrontado pelos profetas. Permita ser confrontado, seja por quem for, mas permita-se ser confrontado. Vale mais você ser confrontado por um instante para viver eternamente do que ficar ofendido eternamente com as suas dificuldades e viver enganado nessa terra. Não importa a ferramenta de confronto, importa se você aceita para a sua salvação. Jesus está nos chamando para uma obra grandiosa nessa terra. E os nossos pecados, as nossas picuinhas nos distanciam desse grande propósito. No tempo em que Jesus precisa da igreja, como agora,
pronta, forte para o combate, estaremos mancos e fracos por causa da nossa vida de pecado? Já não é tempo de pregarmos como Jesus pregou o reino dos céus? Mas para a gente pregar isso como igreja, meu irmão, eu preciso abandonar os meus pecados, eu preciso de resolver a minha vida. E hoje Jesus está falando, resolva a sua vida, meu filho, porque o reino do céu está próximo. E por último, para encerrar esta palavra, quero deixar para vocês o conselho de João, que está escrito em 1 João, no capítulo 2, no versículo 18. Atentemo-nos para o conselho de João. E agora, filhos, permaneçam unidos com Ele, com Deus, com Jesus, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dEle na sua vinda. Se vocês sabem que Ele é justo, devem saber também que Ele é o Pai de quem pratica o que é correto. Quero deixar para vocês o conselho de João. Deus é o Pai de quem pratica o que é correto. Guarde esse conselho em seu coração. O dono do reino eterno é aquele que pratica o que é correto, que é justo. Coloque sua vida em ordem, meu irmão. Minha irmã, coloque sua vida em ordem. Não há oportunidade melhor do que esta que estamos vivendo hoje, no mundo, para enxergarmos todas as coisas dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós estamos em um momento de extrema sensibilidade pessoal, emocional e espiritual. Será que essa não é a oportunidade de que Deus está te dando para que você ouça novamente esse chamado de Jesus? Quero deixar essa pergunta para você pensar. Não é tarde, meu querido, dá tempo. Abandone os seus pecados, volte para Deus, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Quero nessa hora abençoar a sua vida com paz. Que você agora possa, que o Espírito Santo do Senhor possa te convencer de todas as coisas. Que Ele possa te trazer a revelação na sua própria vida daquilo que você precisa de mudar. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos que estão agora ouvindo essa palavra. Senhor Jesus, que o Espírito da verdade, que é o Senhor Jesus, habite em cada coração nesse momento. E que o Senhor Jesus, que o teu sangue, Jesus, venha tirando as escamas dos olhos dos meus irmãos e dos meus também. Que possamos enxergar quem somos. Que o Senhor ministre em nós aquilo que precisamos de ser mudado. Porque sim, Senhor, nós queremos viver o reino do céu nessa terra. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha uma ótima semana com Deus. Deus abençoe vocês. Desafio Jovem Peniel, há 30 anos a serviço das famílias.